Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do BTCI11, fundo de papel base 10, entregando bastante de um tempo para cá, né? Ficou bem conhecido, é o fundo aí dos mais conhecidos dos fundos de papel base 10 que a gente tem hoje. Pessoal comprando a beça, né? Chegou a bater 10,20 um dia desses. E aí, será que o fundo está indo bem? O que está acontecendo? A gestão começou a soltar os relatórios um pouco mais rápido do que antigamente, né? Então, será que está valendo a pena ainda? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Já digo mais, não tenho tão boas notícias assim, mas fica aí até o final do vídeo para você entender do que eu tô falando, tá? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, deixa um like aqui no vídeo. E para você que ainda não é membro, considere, tá, pessoal? Só clicar aqui no botãozinho Seja Membro aqui, ou o primeiro link na descrição do vídeo, tá bom? É isso, vamos lá. O fundo está aí hoje com 1 bilhão de patrimônio, né? Então é um fundo de papel, um dos maiores que nós temos aí no mercado, muito grande. Valor patrimonial tá bem colado no valor de mercado, né? Sendo negociado a 10,20. Hoje, quando eu fui ver, estava 10,05, se eu não me engano, tá? Então o fundo já caiu um pouquinho, tá? E tem aí uma taxa de administração de quase 1%, né? 0,95% ao ano. Uma também das taxas mais baratas que nós temos aqui no mercado, tá? E infelizmente aqui na atualização do fundo, que nos comentários aqui que a gestora deixa pra gente, eles deixaram claro aqui que ancoraram um fundo da própria casa, tá, pessoal? Péssima notícia, péssima notícia para quem investe nesse fundo. Colocaram aí 4%, 40 milhões de reais em um fundo da própria casa, IPO começando agora, tal. Então, um fundo que não era para o BTCI ter se metido, tá? Então, pegou dinheiro do próprio cotista e comprou outro fundo da própria casa. Sim, péssimo, tá, pessoal? Então, vamos ler aqui junto. No mês de abril, o fundo adquiriu de forma tática, então, seja lá o que eles queiram dizer com tático, tá? 40,5 milhões de reais em cotas de fundo imobiliário. O BTYU11 é um fundo voltado para desenvolvimento imobiliário em São Paulo, resultado de uma parceria entre a BTG Asset Manager e a IU Inc., tá? Que é uma outra, que é uma construtora e incorporadora, galera, que cria vários fundos, tá? É uma empresa bem conhecida. Seu objetivo é distribuir um valor equivalente a IPCA mais 9 ao ano, 9% ao ano, tá? Então eles consideraram esse fundo como se fosse um investimento direto, como se fosse um CRI e tal. Então, pô, não é bem assim, cara. Vocês estão ancorando outro fundo da própria casa, usando o dinheiro do cotista para benefício próprio e tal. Será que a gente vai receber esse IPCA mais 9 aí, né? A gente sabe que o fundo imobiliário tem um pagamento de taxa, tem um risco do fundo, pô, na ponta de cá, simplesmente não querer entregar e o BTC aqui, né, não ter esse rendimento de IPCA mais 9 prometido e tal. Então, cara, não é legal, tá? Não gostei dessa movimentação. Pra mim, esse foi o primeiro erro, assim, da BTG nesse fundo, tá, pessoal? Então, me desanimou bastante, tá? Aqui falando de resultado do fundo, no mês de abril de 2024, tivemos aí uma receita de CRI um pouco superior dos últimos 3 meses, né? Bem mais, na verdade, bem mais superior do que os últimos 3 meses. 14,4 milhões de reais, que o total aqui de receita ficou, aqui foi só receita de CRI, né? Na verdade, o total de receita ficou aqui 15 milhões e 900, quase 16 milhões de reais, tá, pessoal? E aqui em cima é só o recorrente dele, né? 14 milhões de reais. E tivemos aqui de despesa 911 mil reais, tá, pessoal? Vamos fazer aqui aquele cálculo, só pra gente descobrir aqui qual foi a porcentagem dessa despesa. Então vamos fazer aqui juntos. Vou copiar aqui 911, né? Vou digitar aqui. Dividido por 14 milhões, esse valor aqui, tá? 406 reais. E ficamos aí com mais ou menos 6% de despesa mensal aqui no fundo, tá, pessoal? Esse resultado do fundo nesse mês foi bem acima do que o dos outros meses, tá? De abril, de março e fevereiro, por conta do IPCA, galera, que veio bem mais forte aí nesse mês. Então, o IPCA veio 0,83%, se eu não me engano, né? Então, o IPCA muito alto já fez o resultado do fundo, chegou lá na casa dos 15 centavos nesse mês, tá? Então, mês de abril, o fundo distribuiu 9 centavos, mas ele gerou 15, tá? Então, ele colocou esse restante aí em reserva para ser distribuído pra gente. Infelizmente, eles não colocam aqui qual que é o valor dessa reserva, galera, mas a gente consegue fazer aqui um cálculo bem aqui por cima, né? Então, vamos somar aqui de janeiro até abril. Então, deixa eu colocar aqui do lado para vocês entenderem. Vamos pegar aqui janeiro. Para a gente calcular a reserva, a gente tem que pegar o tanto que o fundo gerou aqui no semestre, tá? Então, a gente está no primeiro semestre de 2024, então de janeiro até junho. Não tem o restante dos meses, mas a gente vai pegar de janeiro até abril, tá? Então, 0,1007 aqui. Em janeiro. Em fevereiro, 0,083. Em março, 0,108 e agora em abril 0,151, né? Então a gente gerou aí
44 centavos, quase 45 centavos nesse primeiro semestre, tá? E agora vamos diminuir aqui pelo tanto que ele distribuiu, que é o que está aqui embaixo, ó. A gente consegue ver que foi tudo 0,92, né? Então vamos só somar 1, 2, 3, 4 meses. 4 vezes 0,92. E a gente chegou aí a... Opa, deixa eu colocar aqui. 0,09. Né? Aí a gente chegou aqui que sobrou ainda 8 centavinhos aí de reserva pra gente, tá? Então vamos colocar aqui embaixo só pra ficar... cifrou 0,08... 0,081, né? Pô, a gestão poderia ter colocado isso aqui pra gente, né? Mas enfim, já sabemos aí o valor. Aí agora aqui nesse mês, lembrando, essa reserva aqui de semestre, eles têm que distribuir dentro do semestre 95% desse valor. Então o BTCI é um dos fundos que está com uma reserva aí bem interessante, né? Praticamente um rendimento aí de reserva que ele pode usar aí durante o semestre, tá, galera? Vai ser muito bom, tá? Aqui no mês de abril, aqui como a gente consegue ver a receita nesse gráfico, né? Como é que foi o resultado aí do fundo. Desses 15 centavos aqui, 14 vieram de receita de CRI, 1 centavo praticamente de receita de fundos imobiliários, que ele tem carteira bastante, tá? Vamos falar sobre isso também. Quase 1 centavo de receita de caixa e 1 centavinho aí de despesa praticamente, tá, pessoal? Aí aqui continuando no relatório, a gente consegue ver aqui que a base de cotista desse fundo aí crescendo bastante, né? É um fundo que chama cotista por ser base 10, tá entregando quase aquele 1% ali mágico que o pessoal sempre procura, né? Então, continuou subindo aí desde... Ele mostra aqui, né? Desde abril de 2023 até abril de 2024, um ano, né? O fundo quase triplicou de número de cotista, muito bom. E aqui falando da carteira um pouquinho, galera. Aqui falando por indexador, o fundo tem aí 72% do patrimônio alocado em PCA, do patrimônio alocado em CRIs, né? Que nem tudo tá alocado em CRIs. 72% em IPCA mais 7,2%, 24% em CDI mais 2,9% e um pouquinho aqui de GPM perdido. Atenção para as taxas, tá, galera? Olha que taxa baixa, tá? Horrível nessa taxa aqui, IPCA mais 7, cara. Muito ruim, né? Esse fundo nem é tão high grade assim para ele ter uma taxa tão baixa quanto essa. A BTG tá precisando fazer uma reciclagem nessa carteira, galera. Era para esse fundo estar com IPCA mais 8, 9, mais ou menos no VP, tá? Tá muito baixo isso aqui. CDI tá ok, né? Mas IPCA não gostei, assim. O retorno tá bem baixo para esse fundo, na minha opinião. 43% aqui da alocação da carteira de CRI está em logístico, né? Então é o maior setor, é um setor bem high grade, né? Aí temos aqui 20% em residencial, um setor um pouquinho mais para o middle risk, 20% em shopping, bem high grade, 8% também ali middle risk, né? E 9% em outros, tá? Uma carteira, apesar de ser bem puxada por high grade, galera, a gente sabe que não é tão high grade assim esse fundo, né? Ele é o high grade quase indo ali pro middle risk, mais ou menos. Era para ter mais aqui, tá? Era para tá entregando um pouco mais aqui. Aí aqui a gente consegue ver a carteira do fundo, muitos CRIs, né? Não tem nenhuma grande concentração. As únicas duas que nós temos, deixa eu só colocar aqui a câmera, é esse Casa Shopping, que é uma operação que está aqui há muito tempo desse fundo, galera. Muito tempo, né? Eu praticamente não me preocupo mais, é um shopping aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, um shopping bem voltado assim para casa, mas tem um restaurante lá dentro, né? Enfim, um shopping legal, tá? 6,7% do PL aí, da dívida pro Casa Shopping. E aqui embaixo, a gente consegue ver aqui uma outra operação aqui chamada General Shoppings com 5,2% do PL. Então, essa e essa operação aqui são as únicas duas aqui que eu me preocupo, assim, por conta de concentração, tá? Coisa interessante aqui, ambas são de shoppings, né? Então, as duas maiores posições do fundo são de shopping centers, então, bem interessante. Tirando isso, nenhuma outra concentração, tá? Quando a gente soma aqui 63,2% aqui de CRI, mais esse aqui, né? Chegamos aí naquele 73% mais ou menos do PL em CRI, muito pouco, né? Era para estar na casa dos 90% alocado em CRI, infelizmente não está. E aqui é o fundo que eles compraram aí com o dinheiro do cotista para subir, fundo da própria casa, BTYU11, fundo da própria casa, 4% do PL de uma vez, assim, ó, foram lá e pum, né? Era para estar esses 4% alocado em CRI, para estar entregando mais pro cotista, mas infelizmente, cara, BTG, né, cara? Eles estavam indo bem, cara. Estavam indo bem. Infelizmente compraram aí. Foi igual fizeram lá com o VGHF. Aqui eles pelo menos avisaram, né? O VGHF eles nem avisaram. E pelo menos não entraram em CRI também disso aqui. Pelo menos até agora a gente não sabe nada sobre, né? Mas, pô, muito triste, né? 4% do PL, cara. E estamos 13,5% do PL em caixa. Em caixa. Um caixa muito grande. Desde o mês
nos últimos 3 meses, se eu não me engano, né? Tá com esse caixa grande aí. Então, a gestão também não tá correndo aí de novas operações, atrás de novas operações, né, pra gente e tal. Então, enfim, não tá legal, galera. Não tá legal aqui, na minha opinião, algumas coisas nesse fundo, tá? E aqui falando de tabela de sensibilidade, o fundo tá aí na casa dos 10,10 mais ou menos hoje, né? Você recebe aí de retorno IPCA mais 9, uns pouquinho, tá? Isso aqui você tem que descontar ainda taxa de administração, né? Então, vamos fazer essa conta aqui. 9, quanto? 9,47%. E quanto que é a taxa? 0,95%. Então você vai receber mais ou menos o IPCA mais 8,5%, né? Quando você compra com desconto, até que faz sentido, né, comprar esse fundo, mas quando você olha ele a VP, galera, é bem chato, né? Bem chato de ver, tá? Aí aqui nessa tabela eles devem estar somando também esse outro fundo imobiliário aí que eles compraram, que eles acreditam que vai dar aquele IPCA mais 9 e tal. Eu tô achando essa tabela aqui meio estranha, tá? Tô achando meio estranha seguir essa tabela. E CDI você vai receber mais ou menos, CDI mais 3 mais ou menos, tá? 2 e pouco, 3%, tá? Aí aqui o Casa Shopping que eu falei pra vocês, né? Shopping bacana, tá, galera? É uma taxa bem interessante também, né? IPCA mais 9. Aí aqui logística, tal. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Pra você que gostou, considera deixar o like aqui, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, só colocar aí aqui nos comentários que eu faço questão de responder aí pra você. Se inscreve aí, pra você que não é membro ainda, vire membro. Primeiro link aqui na descrição. Até a próxima. Deixa o like. Fui!